E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS, estou aqui com o Samsung Galaxy A5 para fazer o que? As considerações finais deste aparelho, isso mesmo. Geralmente quando eu faço as considerações finais é um dos últimos vídeos a ser feito desse aparelho, tá? É o que eu faço um resumo geral do aparelho. Ele tem aqui ó, um sensor de aproximação, que para quem achar que é LED de notificação, não é. Esse aparelho ele não tem LED de notificações. Eu vou falar para vocês o que ele não tem, tá? LED de notificações, ele não tem TV, que mais que ele não tem? Ele não tem o infravermelho, geralmente tem o infravermelho aqui em cima, ele não tem, certo? Mas ele tem algumas coisas de bom, assim umas coisas que, pelo fato dele ser uma série de metal, pessoal, vocês podem ver que o acabamento dele é sensacional, mais fino do que esse, só o A7. Ele é sensacional, acabamento em metal, parte traseira em metal não removível, o acesso aos cartões aqui desse lado aqui, que você coloca o clipe para tirar a caixinha, né, a linguetinha aqui para você encaixar os chips. Ele tem duas entradas para nano SIM e essa é híbrida, que aceita o nano SIM ou o micro SD. Teve muita gente que não gostou, certo? Por esse fato, falou que é gambiarra. Eu não acho, eu acho um negócio muito bacana. Você tem a oportunidade ou de usar dois chips, ou você usar um chip e um cartão de memória. Ele vem com 16 GB de memória de armazenamento, 2 GB de memória RAM. É um aparelho que eu posso falar para vocês. Ele tem uma tela muito bacana, 720 por 1280 pontos, ou seja, 720p, uma tela HD, sensacional a tela, funcionalidades iguais a do Samsung Galaxy S5. Mesmo ele estando na versão 4.4.4 do Android, ele tem umas funções muito parecidas com o Lollipop, que está no S5. Ele tem assim um tempo de resposta muito bom, um processador, apesar dele ser um Snapdragon 410 e quad-core de 1.2 e um Adreno 306, é um processador de 64 bits mid-range, que está sendo padrão agora para todo mid-range esse processador. O processador responde muito bem, é um processador muito bom para esse celular. Não tenho o que falar. A tela dele é Corning Gorilla Glass 4, pelo que eu li, tá bom? Ele tem as teclas capacitivas aqui retroiluminadas. Geralmente em alguns celulares da Samsung, por economia, não são retroiluminadas. Alguns tablets também, o pessoal reclama disso. Ele não tem leitor de impressões digitais, certo, pessoal? Isso aqui eu achei que ele poderia vir com um leitor de impressões digitais, certo? Sendo que, eu vou até puxar um aqui, ó. Sendo que o S5 Mini, ele tem o leitor de impressões digitais, mas ele não tem o acabamento em metal, ele é em plástico, ele segue um design do S5, tá bom, pessoal? O design dele, como eu falei pra vocês, é muito bacana, é reto mesmo. Como eu falei do S5, que né, não é tão reto aqui, ele tem uma pequena curvatura, o S5, mas aqui é reto. Você vê que ele o design dele é muito bacana. Ele tem uma curvinha aqui também muito bacana, que é um pouco mais acentuada no A3, tá bom, pessoal? Ele vem com dois microfones, gravação em estéreo, pelo que eu pude perceber, ó, um microfone aqui, o outro aqui, entrada para aqui o micro USB 2.0, tá bom? Fone de ouvido, eu me enrolando todo aqui, né? Desse lado, como eu já falei para vocês, acesso aos cartões, liga e desliga. Temos aqui o volume mais e menos, o alto-falante, LED flash, a câmera de 13 megapixels, certo? As informações aqui, Samsung, DUS, o selo da Anatel, aprovado pela Anatel, certo? Então, pessoal, esse selinho aqui é o Qualcomm 4G, tá? Ele é um celular 4G. É um celular que você lembra, assim, você olhando ele, você lembra muito o iPhone, pessoal. O A3 que eu vendi para uma pessoa, ele colocou uma capa, ficou parecendo muito um iPhone. E esse aqui também não foge muito da regra, assim como o S6 também não. Mas muito parecido, ele é muito leve, como falei pra vocês, um design assim, gente, um design sensacional.
Um design melhor do que esse celular aqui da linha Samsung, pelo que eu vi, somente o Galaxy Alpha, pessoal. O Galaxy Alpha para mim é assim, como posso falar para vocês, em design é o melhor que a Samsung já fez, na minha opinião. O Alpha. Esse aqui é o segundo melhor, tá? Sendo que o S6 parece que foi inspirado nessa linha Alpha, assim como a Alpha, ela se inspirou basicamente no Note 4. O Note 4 eles já começaram a dar uma remodelada e o Alpha ele veio para consolidar esse design. O design desse aparelho é sensacional, como falei para vocês, fino, leve. A primeira vez que você pega esse aparelho, esse aqui, o A3 ou até mesmo o A7, você tem a sensação de que você não está segurando um celular de verdade, gente. Te juro, é um celular muito leve e pelo que você mexe, você não está acreditando também que realmente, meu, é a Samsung. Não, o pessoal vai falar, pô, mas você é muito fanboy de Samsung. Não é isso, pessoal. Vocês têm que pegar um celular e tem que mexer. Apesar de ser uma TouchWiz pesada, você tem uma nova experiência com a TouchWiz. Tem algumas funções que foram modificadas, poucas, mas tem. Algumas que foram incorporadas aí, que vem aí do Android puro, entendeu? Foi colocado aqui. A Samsung ela tá mudando um pouco essa sua TouchWiz, não tá ficando 100% Samsung, entendeu? Tá ficando um pouco aí do Android puro e tá muito bacana, eu vejo assim, muito legal mesmo, pessoal. Ele tem um conjunto muito bacana de aplicativos, como já falei para vocês. Ele tem os meus arquivos, ele tem o bloco de notas, ele vem um player próprio, né? Cadê o player dele? O player próprio, o próprio navegador da Samsung, entendeu? Ele vem, eu acho que os jogos, eu acho que eu apaguei todos os jogos que veio nele. Você pode apagar os jogos, mas você vai economizar muito pouco. Eu não sei se é 30 ou 60 megas, entendeu? Meu, é muito fácil o encaixe dos cartões aqui. É sensacional. A câmera, ela tem muitas funcionalidades, a câmera frontal, a câmera traseira, entendeu? Então, é um celular que eu posso falar para vocês, quase que completo. Ele só não é completo, pessoal, porque ele não tem o LED flash. O LED flash não, o LED de notificações aqui na frente, tá? Mas em contrapartida ele tem 4G, ele tem o NFC, mas se não me engano, não, ele tem o Gorilla Glass aqui nele, que é o 4, tá bom? E design metal, que dá um ar assim de sofisticado, entendeu? Sofisticado mesmo. Muitas pessoas não gostam por não poder ter acesso aqui à parte traseira, entendeu? Mas, pessoal, vocês têm que ver o seguinte, a Motorola, os celulares dela também você tem acesso à parte traseira para encaixar os chips. Mas você tira aquela capa de policarbonato, lá, polietileno, lá sei lá o que, poliestireno, e poli alguma coisa, tá, pessoal? Mas você não tem acesso à bateria. Aqui é a mesma coisa, você não vai ter acesso à bateria. A diferença é que você não tira a parte de trás, mas você tem o acesso aqui do lado. E o que eu queria mostrar para você é o seguinte: o Moto E, esse aqui é o Moto E, tá, pessoal? Tá desligado. O Moto E você também não tem acesso a essa parte aqui da bateria também. E as pessoas não reclamam. Então por que Samsung as pessoas reclamam? Porque trava mais? Eu acho que não tem muita lógica as pessoas reclamarem. A Motorola, o Moto E 2015, o acesso é por aqui, ó. Você tira essa band aqui e o acesso é por aqui. Que diferença tem o acesso? Que diferença você vai ter disso aqui? Nenhum, pessoal. Você acaba não tendo acesso à bateria também. E você tem acesso aqui nas laterais, ó. Entendeu? Aqui nós temos 3 slots, aqui nós só temos 2 slots, um é híbrido, certo? Então, para quem reclama aí que não tem acesso à parte interna, a Motorola já não tem mesmo, entendeu? Ó, sendo que até eu vejo até mais fácil, né? O problema é quando quebra essa band aqui, que sabemos lá o que pode acontecer, né? E pro A5 é a mesma coisa. Você não vai, imagine a pessoa, né, com toda a sua delicadeza chegar e dar uma puxada nessa capa aqui de metal. Simplesmente vai formar um V assim o negócio, né? Nunca mais vai encaixar, vai ficar aberto aí. Aí vai meter o pau na Samsung, que fez um negócio porcaria, um negócio sem vergonha. E não é isso, pessoal.
É metal? É, então não abre, não mexe. Ninguém tem acesso à parte traseira também do Sony, que alguns fones são de vidro. Ninguém tem acesso à parte traseira de nenhum iPhone, entendeu? Então por que agora reclamam que a Samsung, agora que decidiu tirar o acesso à bateria, vão reclamar? Eu acho isso também, ó, aquela coisa, vão falar também que eu sou fanboy, mas não, é ser injusto. Por quê? Muitos celulares, muitos fabricantes não te dão acesso à parte interna do telefone, então não reclama, tá? Se você não gostou que a Samsung tirou o acesso à parte interna, então compra um Sony, que também não tem. Então compra um Motorola, que também não tem. Compra um iPhone, também não tem. Entendeu? Então, se vocês não... aquela coisa, vocês estão reclamando à toa porque não tem acesso à parte interna. Porque gosta de tirar a bateria? É isso? Porque vocês gostam de chegar e fazer isso aqui, ó. No S5, vocês chegam, no S5 mini, vocês chegam e fazem isso aqui. E aí? E o que tem? Eu não vejo problema por ele ter a entrada lateral. Gente, eu virei muito fã desse celular aqui do A3 e do A5 e do A7 também, apesar de eu não ter comprado o A7, não ter, mas eu fiz o vídeo aí na loja da Samsung do A7. Vocês podem conferir no canal do A7, do E5, do E7, do Galaxy Note Edge, né? Também eu fiz do Samsung Galaxy Edge, não é o Note, eu não lembro, Note Edge, o Edge, alguma coisa assim. Fiz também, o Edge ele tem acesso à parte de trás da bateria, mas o E5, o E7, o A3, o A5 e o A7 não tem. Esse aqui é o A5, então não tem. Então, gente, vamos parar de reclamar, tá? Travou, você vai fazer o que? Você vai apertar vai ter uma sequência de botões que você aperta, você reinicia o celular, você força a reinicialização e acabou, pessoal. Eu não tive problema até agora com esse celular de travamento, entendeu? O iPad que eu tinha, ele travou. Eu fiz o que? Botão Power, que ele tinha lá o botão Power lá do lado, e o Home, fiquei apertando, ele foi lá e reiniciou sozinho, entendeu? E não tem acesso à bateria, assim como nenhum tablet, geralmente você tem acesso à bateria. Você tem que mandar na assistência técnica. Então, eu estou batendo muito forte no negócio da bateria porque as pessoas reclamam muito. Tanto desse acesso, não gostaram da parte da bateria. Então, pare de reclamar, pessoal, vamos lá. E aquela coisa, né? Ah, mas a Samsung limitou aqui. Não limitou. Ele já vem com 16 GB de memória. Eu vejo assim que é bom demais 16 GB de memória para você. O que você faz? Os programas, você guarda aqui os 16 GB de memória. As suas músicas, os seus vídeos, as suas fotos, você guarda no cartão microSD, que tá de bom tamanho, até 64 GB você coloca para esse aparelho aqui. E gente, esse aparelho aqui dá conta. Ele é um aparelho que um aparelho que está no mercado para bater de frente mesmo com Moto G segunda geração, Zenfone 5, certo? Os aparelhos da Sony também, eu acho que é não sei se é o M3, o M2, M3 ou o E4, né? O E3, o E4, mas é para bater de frente também, entendeu? Que mais? A LG deve ter algum aparelho aí que consiga bater de frente, eu acho que o G2 ou o G2 Mini, alguma coisa do tipo. Esse aparelho não faz feio perante qualquer mid-range, entendeu? Mas o grande problema desse aparelho é o preço, pessoal. O preço ele varia de 1.350 a 1.499. É um custo-benefício muito alto. Mas se você quer qualidade, você quer um negócio muito bem feito, um design, um acabamento sensacional, você vai comprar ele. Gente, igual o iPhone. iPhone hoje está custando R$3.500, R$3.200, R$3.500. Tem gente que vai pagar, entendeu? Se você quer um aparelho com excelente acabamento, com design maravilhoso, sensacional, que é o iPhone 6 ou 6 Plus, você vai pagar o preço. Assim como esse, se você quer um telefone com acabamento fino, você vê que não tem um canto vivo, assim, uma rebarba, nada, o negócio é perfeito, entendeu? Você vai pagar um pouco mais também, claro. Agora, não, mas está muito caro, vou pegar o Moto G segunda geração, vou pegar o Moto Max que tem tem muito mais hardware. Teve uma pessoa que falou pra mim,
Ah, vou pegar o Moto... Eu sei que o Moto Max tem muito mais hardware, tem muito... mas entre o Moto Max e esse aqui, qual que você prefere? Certo? Ou o Moto... Não, o Moto X segunda geração, o X2. Eu sei que o Moto X tem muito mais, tal, e é o mesmo preço que esse. Mas qual você escolheria, o Moto X ou esse? Entendeu? Fica muito difícil, porque o Moto X, ele tem o Android puro, ele vem com o Android Lollipop, entendeu? Ele tem uma câmera boa, tem tudo de bom, mas esse aqui ele também tem uma câmera boa, entendeu? Ele tem um acabamento sensacional, certo? Mas ele não tem um hardware tão bom quanto o Moto X segunda geração. Então aí você vai ficar na dúvida, entendeu? Por gosto, tem gente que vai escolher o Samsung. Outros não querem Samsung, querem Motorola. Outros não querem saber de Motorola, querem saber de Samsung. Eu sei de... ó, para resumir a conversa, Samsung tem as pessoas que gostam e não gostam. Eu sei de fanáticos no canal que gostam de Samsung, de fanáticos que gostam de Motorola, fanáticos aí que gostam de outros aparelhos, entendeu? De LG, de Sony, de iPhone, entendeu? No canal Linux BRS eu vou falar de todos os aparelhos. Claro que eu falo um pouco menos de Sony, porque Sony andou pisando muito na bola. Mas no restante eu falo de todos. Eu gosto de todos os aparelhos, tá bom, pessoal? Mas esse aparelho aqui, a Samsung, eu tenho que tirar o chapéu porque ela fez um excelente trabalho. Ela começou o trabalho excelente no Note 4, depois no Alpha, agora na série A. A série E tá muito boa também, é uma série de um custo um pouco mais baixo, porque o acabamento não é em metal, é em plástico, mas o conjunto do hardware basicamente o mesmo do que esse aqui, certo? Então, Samsung, parabéns por esse aparelho. A Motorola também pelo seu Moto G segunda geração, pelo seu Moto E segunda geração. A Sony pelos seus aparelhos. A LG que me surpreendeu muito no seu Android, tá? Mas a Samsung, ela tá de parabéns. Ela queria inovar, renovar, ela conseguiu com a série A que tem agora aí. Se vocês falarem para mim, Linux, você recomenda o A5? Recomendo sim. Um aparelho sensacional, muito bacana. Ele me lembra muito o Grand Prime, pessoal. Ele basicamente é quase que ele é, digamos assim, um Grand Prime, mas o Grand Prime não tem a mesma câmera, a mesma resolução, o mesmo design, o mesmo acabamento, entendeu? Então o Grand Prime ele pode ser o mesmo em processador gráfico, certo? Mas ele não é igual a esse aqui no restante, entendeu? Então esse aqui leva uma vantagem muito grande até em relação, por exemplo, ao Moto G segunda geração, ao Zenfone, entendeu? Por bateria, por acabamento, entendeu? Por câmera, entendeu? NFC, um ou outro aí deve ter NFC, eu não lembro, entendeu? Mas no geral é um celular muito bom, tá, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, certo? Samsung, parabéns mais uma vez. Obrigado aí por um excelente celular. Já mexi também no A7, também sensacional. E vamos esperar o S6 aí, tá bom, pessoal? Se você gostou, por favor, deixe seu joinha que é muito importante pro canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!